Cabo Eleitoral é um oferecimento de Thiago Móveis. Excelência em preços baixos. Telefone 81 98357 4122. Doce Delícia. Bolos personalizados, doces e salgados. Telefone 81 99602 7257. Royal Print. Informática, escritório e serviços. Telefone 81 98384 8375. Gift personalizados. Artigos personalizados, serviços de imagem, fotos e filmagens. Telefone 81 99914 2803. Diferente Hair. A sua mais nova loja online de produtos para cabelos. Telefone 81 98102 6417. E Barbarella Beauty. Seu salão de beleza. Cabo de Santo Agostinho e Piedade. Telefone 81 99604 2059. Oi, gente, estamos começando aqui mais um Cabo Eleitoral, o seu podcast de política aqui no nosso município. Hoje eu converso com ela, que é advogada, católica e moradora da Charneca, filha de Arimateia Jerônimo e Lândia Jerônimo. Ela é herdeira política de seu pai, José de Arimateia, atualmente vice-prefeito da cidade, casada recentemente e tornou-se mãe de uma menina. Em 2024, estará disputando uma vaga na Câmara Municipal do Cabo pelo Partido dos Trabalhadores. Hoje, o Cabo Eleitoral recebe Gabi Jerônimo. Gabi, seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Boa noite, João Paulo. Boa noite a todas e todos que nos acompanham aqui hoje. Gostaria primeiramente de parabenizar você, João Paulo, através de você, parabenizar a plataforma Cabo Eleitoral, que é mais um instrumento, né, que visa fomentar aí a propagação das pré-candidaturas para que o eleitorado cabense consiga escolher, né, com mais facilidade os seus candidatos. Então, qualquer ferramenta de comunicação que esteja à disposição da população tem sido de grande valia nesse momento. Então, parabéns. Muito obrigado, Gabi. Mais uma vez, seja bem-vinda. Gabi, você é a filha mais velha dos seus pais? Mais nova. A mais nova? Sou a caçula. Certo, é a caçula. E aí você está caminhando para herdar a política, né, do seu pai. A escolha do seu nome e não a do seu irmão tem a ver com o momento em que as mulheres vivem, haja vista que nós temos aí vivemos em um estado, né, Pernambuco é governado por 2 mulheres, então isso implicou na escolha da sua família, sobretudo do seu pai, na escolha do seu nome? João, na verdade, não, porque essa escolha partiu mais de mim do que do meu próprio pai. Assim, acho que talvez se fosse por ele eu não teria engrenado agora nessa caminhada. Mas existe sim, a gente sabe que a cultura do machismo em relação principalmente à política, né? E como eu sou uma irmã mais nova e meu irmão é mais velho, a tendência, se fosse por herança política, seria que ele fosse disputasse o pleito, né? Que ele viesse para seguir essa carreira política, mas de fato não é o perfil dele. Eu acho que desde pequena que eu tenho mais essa postura, que eu sempre gostei mais de gente, de socializar, de meio político, de estar por dentro das discussões políticas. Então, eu acho que isso atrelado à vivência realmente de casa, né? Acho que a carreira do meu pai é o meu principal influenciador no sentido de espelho, né? Eu acho que mesmo sem ele precisar falar para mim, ele é a grande referência. Então, através de tudo desses quase 40 anos de vida pública que ele tem, e eu com 31, então eu pude compartilhar durante toda a minha vida dessa história dele, e isso refletiu para mim hoje estar aqui escolhendo essa situação, né? Excelente. Gabi, quem lhe conhece sabe do tamanho da sua fé. Você é católica e, por formação, advogada. Como você acredita que a sua formação e a sua fé influenciam ou podem influenciar nas suas propostas políticas? João, eu acredito que assim, o direito ele é muito atrelado à política, né? Acho que durante até
os primórdios, eles caminhavam juntos. Depois houve uma separação até em relação a poderes. Mas, assim, a gente entender os direitos é importante para que a gente possa assegurá-los através das políticas públicas. Então, as políticas públicas, elas são responsáveis por garantir os direitos. E quando a gente conhece os direitos da gente e os direitos das pessoas, se torna mais fácil, né, você correr atrás disso. Eu acho que você ter conhecimento facilita nesse processo de busca. Em relação à religião, eu acho que é outro ponto importante, e aqui eu gostaria de até dizer que eu me considero até a única pré-candidata realmente católica, né? A gente vê muitos pré-candidatos e até políticos que compartilham de eventos e festividades, de padroeiro, mas eu realmente me criei na Igreja Católica. Sou batizada, sou crismada, eu me casei na Igreja Católica, eu fui catequista de crisma por mais de 5 anos, eu sou ministra da Eucaristia. Então, assim, eu sou paroquiana São José Operário, então, de fato, eu sou católica e eu falo isso com muito orgulho, respeito todas as religiões, acredito que a religião é importantíssima na política, seja ela qual for. Acho que aquilo que a gente acredita com firmeza torna a gente mais forte, né? E a gente tem um propósito de vida. Então, a religião influencia diretamente. O cristianismo, de uma maneira especial, pela figura de Jesus, né? Jesus veio para os que mais precisavam. E ele sempre falou que aqueles que se preocupassem com os pequenos se tornariam grandes diante dos olhos dele. Então, a nossa missão, diante de tudo que a gente aprende dentro da religião, é valorizar também os mais pobres, principalmente os mais necessitados. E aí é nesse contexto que a gente tenta trabalhar. Do ponto de vista lógico, Gabi, e você bem falou aí, a política ela foi pensada, infelizmente, para homens, né? E não para as mulheres, mesmo sendo as mulheres o maior número de eleitores do nosso país. E você é filha de um homem político, como bem disse Arimateia, hoje nosso atual vice-prefeito. De certa forma, você se sente privilegiada por ser a filha do vice-prefeito nessa disputa que você irá enveredar? Eu acredito que sim, João. Eu não vou ser hipócrita de dizer que se eu tenho um pai que tem um mandato, né, que tem uma carreira política, que é político por natureza, por si só já tenho aí uma vantagem, né? Eu tive realmente um espelho em casa, como eu falei. Então, por si só aí eu já me considero na frente. Mas, como a gente falou, a busca por esse desafio depende muito da gente, né? Se a gente não tiver coragem de enfrentar realmente todas as dificuldades que existem, principalmente pelo fato de ser mulher, hoje mãe, né, 2 meses, minha filhota. Então, isso tudo faz com que a gente reflita bastante no nosso dia a dia. Mas é importante a gente frisar que existe, sim, um favorecimento, acredito, por ele ter um nome já. Então, assim, eu sou filha dele, embora eu não queira ser conhecida na cidade como a filha de Arimateia apenas, né? Eu sou Gabi Jerônimo, acho que eu tenho a minha história, eu tenho a minha maneira de me colocar para as pessoas, o meu jeito, que é diferente do meu pai. Então, eu quero que isso fique separado, embora ele seja a minha referência. Certo. Gabi, e como você enxerga essa disparidade, né, da quantidade de homens na política, e aqui no Cabo não é diferente, e o que é que você pensa, caso seja eleita, para fazer com que as mulheres se aproximem e que elas venham, consequentemente, ocupar mais espaço de poderes aqui no nosso município? Isso. Primeiramente, realmente, nós somos a maioria do eleitorado, nós somos a maioria da população e a gente está em todos os lugares, menos nos espaços de poder, né? Se a gente for analisar, existe uma crescente, mas uma crescente muito tímida da postura da ocupação das mulheres nesses locais. E, assim, é o que eu sempre falo. A gente precisa estar nos locais adequados para que a gente possa falar e para que a gente possa ser escutado. Se a gente não tiver nos espaços de poder, a gente não vai conseguir falar e não vai conseguir ter representatividade. Então, o poder, até uma coisa que meu pai fala muito, é que o poder ele é um instrumento que serve para o bem e para o mal, né? Mas quando a gente utiliza para o bem, ele faz muito. Então, é isso que a gente precisa, primeiro, se colocar como exemplo,
para estimular outras mulheres a participarem, porque não é fácil, né? A gente hoje vive um contexto de incentivo ainda muito restrito. Existe uma legislação que tenta favorecer, de alguma forma, tenta auxiliar as mulheres a participarem desse processo, mas ainda é muito tímida, é um percentual pequeno, é um incentivo financeiro pequeno, e hoje, como é que a gente tem uma rotina em casa, e a gente pensa muitas vezes, meu Deus, eu vou deixar a minha casa para ir para uma campanha, né? Pensa muitas vezes nisso, o meu lar, o meu casamento, os meus filhos, e existem até países que estimulam as mulheres a participarem desse processo, dando um auxílio financeiro para que elas custeiem uma babá, digamos, para que possam participar, para que realmente tenha esse incentivo. Não é o caso do Brasil. O Brasil ainda a gente caminha em passos lentos, mas eu tenho certeza que com muitas mulheres que venham realmente se dispor a disputar, a gente vai conseguir mudar sim. Gabi, você foi mãe recentemente, que ainda esteja no seu puerpério, e é sabido por todos as dificuldades, né, do momento em que a mulher está no puerpério. Você acha que isso pode lhe atrapalhar na sua caminhada, nesse momento de pré-campanha, posteriormente na campanha, o fato de você ter sido mãe recentemente? João, veja, existe sim uma dificuldade maior de uma mulher que é mãe e de uma mulher que não é mãe, né? Eu acho que independente da fase que esteja o filho, é uma coisa que eu escutava muito. A partir do momento que você for mãe, você não vai ter sossego nunca, né? Vão mudar as fases das preocupações, mas sempre vão existir. E, assim, a gente tem uma bebê de 2 meses, ela exige muito, existe a amamentação, né? Nossa preocupação, às vezes mãe a gente acha que só a gente resolve certos problemas, mas eu acho importante dizer que quando a gente tem um parceiro, né, que acompanha a gente nesse processo, que a gente divide as obrigações, não é todo mundo que tem uma rede de apoio. Eu tenho uma rede de apoio, né? Eu tenho os avós, as avós que a gente pode contar, para que a gente possa ir para a rua nesse processo, mas que isso fique claro que essa responsabilidade deva ser dividida. Eu acho até que é uma pergunta que, se fosse um pai com um bebê de 2 meses, você não faria, né? Essa pergunta é bem direcionada para a mulher, porque sempre existiu a carga em cima da mulher, né? A mulher vai sair enquanto está na licença? Não vai? Vai trabalhar? Não vai? Então, assim, a gente precisa não só trabalhar, mas a gente precisa se cuidar, a gente precisa fazer o que gosta, a gente precisa ter nosso momento, e isso só vai ser possível se a gente contar realmente com o parceiro, com o marido, com o companheiro, com a família, de dizer assim, vamos ajudar, vamos dividir as obrigações, que aí vai dar certo. Verdade, eu sou pai também e sei das dificuldades reais. Eu ajudo bastante a minha esposa em casa com meu filhinho Theo, mandar um beijo para ele, dizer que eu amo muito, e eu sei das dificuldades. E quando você tem um parceiro, meio que as tarefas, elas ficam mais sustentáveis, podendo assim dizer. Mas, infelizmente, é isso, Gabi. A gente enxerga que a política, até nesse fator, ela é ruim para a mulher, né? Porque enquanto você preparou sua filhinha para ela estar bem em casa, para poder estar aqui conosco, se fosse um homem, talvez ele já estaria com 1 ou 2 ou 3 agendas à sua frente. Verdade. Né? Então tem muito dessa disparidade. Com Gabi, certeza. Como é que você vê a atual gestão do nosso município? João, acho que a gente tem, dentro desse primeiro mandato, né, do prefeito Kiko, é um mandato de grandes obras, é um mandato de olhar realmente para aquele que mais precisam. Kiko tem feito um trabalho muito humanitário, acho que tem revolucionado, porque a gente tem visto gestões que têm feito, tem cobrado muito e tem feito muito pouco. Né? Hoje a gente tem uma cidade que se desenvolveu dentro de 4 anos. Nós temos 5 atacarejos, né? Tem o 6º que está vindo, o Mix Mateus. É geração de emprego e renda. Nunca foi cobrado um pedágio para que essas empresas se instalassem aqui. Né? Nós temos o maior investimento em habitação da cidade. Nós temos o maior investimento em postos de saúde, zerando filas de catarata. Grandes investimentos na saúde, na educação, né? Nós temos mais de 13 escolas em tempo integral. Então, é um governo de grandes obras. Acredito que dentro do período e diante das dificuldades que enfrentamos nesses 4 anos, né? A gente ainda pegou 2 anos de pandemia, a recessão do governo Bolsonaro,
né? O prefeito ele só conseguiu realmente investimentos agora, no governo Lula. Enquanto existia o presidente Bolsonaro, não existia investimento para o Cabo de Santo Agostinho. Poucas vezes ele bateu lá em Brasília e poucas vezes ele foi recebido. Então, hoje a gente tem uma senadora do nosso lado, nós temos um senador do nosso lado, e deputados, e um presidente que olha pela cidade do Cabo, que olha pelo Nordeste. E isso tem contribuído para que a gente possa desenvolver ainda mais as políticas na nossa cidade. Gabi, você tem particularidade para falar da gestão? Porque até pouco tempo atrás você esteve como secretária da atual gestão. Fala para a gente um pouquinho de como foi esse seu trabalho lá. Mas antes disso, eu quero aqui mandar um alô para os nossos apoiadores, tá? Agradecer a vocês aí por acreditar no nosso projeto. E aqui eu externo a eterna gratidão aqui do Cabo Eleitoral. Então, Gabi, fala pra gente um pouquinho como foi a sua passagem na secretaria que você assumiu na atual gestão. A princípio, eu assumi a Secretaria de Governo, né? Acredito foi em março de 23. E aí a gente iniciou um trabalho mais político. Depois houve uma reforma administrativa. O prefeito convidou para assumir a Secretaria de Planejamento e Meio Ambiente. E lá a gente pôde fazer também um trabalho interessante. A secretaria é uma secretaria bastante técnica. A gente faz diversos trabalhos lá. E uma das coisas assim que eu comentei até aqui anteriormente é a facilidade com a qual a gente luta para que os empresários se instalem aqui, né? Através da Secretaria de Planejamento, que se dá a entrada no sistema, que se cuida no licenciamento, que se abre as portas para que empresas se instalem. E nessa gestão, eu ouvi até muito dos próprios técnicos efetivos, dos funcionários da secretaria, do quanto era leve trabalhar, do quanto é leve trabalhar nessa gestão. Porque simplesmente as pessoas chegam com seus pedidos são atendidos dentro daquilo que está pertinente com a legislação, sem nenhum tipo de burocracia, sem nenhum tipo de pedágio. Então, a gente tem trabalhado para que, através de todos os serviços, todas as secretarias que estejam à disposição das pessoas, que dentro de suas atribuições consiga atender até lá embaixo, né? Vai dar ponta ao fio. É importante que se trabalhe isso, porque quando a gente facilita a entrada de empresa nessa cidade, a gente contribui para que as pessoas tenham emprego, para que as pessoas tenham renda, para as pessoas possam se desenvolver, né? Então, essa secretaria tem bastante importância, além do meio ambiente, que hoje é conduzida a Secretaria Executiva do Meio Ambiente por Harley. Gostaria de mandar um beijo para ele, que é um excelente servidor efetivo, é do quadro, mas que conduz com muita maestria a Secretaria de Meio Ambiente. Perfeito. Você disputará as eleições pelo Partido dos Trabalhadores e não tem como a gente falar do PT sem associar a classe de trabalhadores aqui do nosso município. É sabido por todos que muito em breve será retomada, né, as obras de conclusão da refinaria Abreu e Lima. O que é que você pensa dessas obras? Você acha que deve ser feita de toda e qualquer forma? O que é que você pensa de que o nosso funcionarismo, né, como ele deve estar preparado para atender aquelas vagas? Isso, João, uma pergunta pertinente. Até o senador esteve aqui semana passada, né, ele, através de uma emenda parlamentar do senador Humberto Costa, a gestão municipal pôde entregar 6 novas ambulâncias à população do Cabo. E numa conversa que a gente teve com ele, nós perguntamos muito sobre a refinaria, sobre a estrada da universidade. Ele disse que estavam encaminhando com as tratativas. E, especialmente, sobre a refinaria, nós questionamos como seria a questão das vagas de emprego. E ele disse que estava havendo uma discussão, né, interna. O Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula, estava lutando para que essas vagas fossem destinadas de uma maneira bem prioritária, e na sua maioria, para o Cabo de Santo Agostinho e Pujuca, mas existia também os interesses de empresas que queriam favorecer de outros lugares, né? E aí existe hoje diversos cursos profissionalizantes que a prefeitura tem incentivado para que as pessoas procurem realmente se qualificar, porque a tendência é que venha buscar mão de obra local, que é o que a gente quer, né, João? Não é viável, não é saudável que a gente tenha uma refinaria aqui na nossa região metropolitana e que venham funcionários de longe para poder desempenhar esse papel. Como aconteceu no passado não tão distante, né? Exatamente. O Cabo ele foi
habitado quase que em sua total por esses funcionários que vinham de outros estados. Nada contra o pessoal do outro estado, mas nada mais justo que o emprego... Se a fonte de emprego é aqui, que seja destinada às pessoas daqui. Até porque a pessoa foi embora e quem ficou com os problemas fomos nós. Exatamente. Na verdade? O desenvolvimento, ele traz consigo também uma série de problemas, né? E realmente é preciso que as pessoas entendam que é por breve. Eu acredito que até 2025 vai iniciar a construção desse Trem 2 e é importante que as pessoas procurem realmente se qualificar, porque o nosso interesse, enquanto política, enquanto gestão, é que venha a se valorizar as pessoas que residem aqui, principalmente no Cabo Santo Agostinho. Gabi, infelizmente, o nosso município, e é muito chato para a gente estar falando isso, infelizmente, nosso município ele tem sido... tem estado constantemente nas páginas policiais. Recentemente, inclusive, com um feminicídio. O que é que você pensa, enquanto pré-candidata, para que a gente possa diminuir drasticamente, porque é preciso que parem de matar nossas mulheres? O que é que você pensa, enquanto pré-candidata, para que essa situação mude de quadro? João, existe hoje até no Cabo, por mais que tenha havido um crescimento no número de feminicídio de um modo geral no país e no mundo, né? A gente tem visto que é um número assustador, talvez se deva à autonomia das mulheres, né? Hoje a gente não se cala mais, vai em busca do que quer, e isso não tem agradado a muitos homens devido à cultura realmente, né? Do machismo, do patriarcado. E isso não acontece só no Cabo, mas hoje a gente tem, diferentemente de outras gestões e até de outros municípios, que é uma Secretaria da Mulher que funciona, né? Existe uma Secretaria da Mulher que batalha diariamente com isso, tem a Patrulha da Mulher, né? Existe uma guarda direcionada apenas para trabalhar essa questão, para combater o feminicídio, para estar em cima desses casos de denúncias. Então, hoje... existe um elevado número, mas não por falta de política pública na cidade. Acredito que a gente tem que sempre correr atrás para que isso se torne cada vez mais amplo, né? Até esse trabalho da Secretaria da Mulher foi referência para a governadora Raquel Lira. Ela tomou como base o trabalho desenvolvido aqui no Cabo para aplicar no governo do Estado. Então, é algo que vem acontecendo, mas como eu falei para você, como se trata de algo cultural, infelizmente a gente não resolve do dia para a noite, né? Precisa de muito esclarecimento, investimento em saúde, fortalecimento da mulher, do mercado de trabalho, como um todo, porque é através das denúncias que se combatem. Muitas ficam retraídas em casa com medo, mas os dados mostram que quando elas vão para uma delegacia, quando elas se colocam, né, se impõem realmente, se evita muitos dos casos de feminicídio. Verdade. No início das montagens partidárias, Gabi, inclusive foi algo bem comentado no município, que no PT não teriam candidatos de mandato. Acredito que você tenha participado dessa decisão também, então se você puder falar para a gente um pouquinho de como tudo isso se construiu e o porquê de que essa decisão ela foi repensada. João, assim, eu nunca fui contra, né? Acho que o processo eleitoral está à disposição de todos. Acredito que nós, quando estamos à disposição do eleitorado, quando a gente se dispõe a disputar uma eleição, a gente vai concorrer com vereador de mandato, sem ser de mandato, com força, com padrinho, enfim, de todo jeito a gente vai disputar, porque são 21 vagas e a gente vai estar lá disputando com independentemente, né? Então, dentro desse contexto, eu nunca fui contra vereador de mandato, muito pelo contrário, acho que contribui, né? Nós precisamos realmente de legenda, nós precisamos de uma chapa forte. Conseguimos montar, acho que a federação está bem composta, acho que a federação é a chapa que mais tem mulheres de voto, realmente, mulheres que já disputaram de processo eleitoral. Nós temos Rosa, nós temos Calcione, Nivete, do Centro das Mulheres, né? Então, tem sido realmente um trabalho forte, um trabalho de incentivo às candidaturas, e que eu acho que tende muito a prosperar e vamos todos disputar de igual para igual, né? A gente não pode ter medo, não. A gente tem que ir para cima, porque todo mundo tem o seu potencial e todo mundo tem o seu mecanismo de busca para alcançar aí a vitória. Eu fico muito feliz, Gabi, quando você fala o nome dessas importantes mulheres aqui do nosso município, porque eu vejo, de verdade,
que é aquela cultura de que mulher é cauda. Isso. Né? Essa é a expressão que a gente usa, que a mulher ela tá deixando de ser cauda, ela tá indo pra briga, né? Como você bem disse aí, você, Nivete, são pessoas que eu acredito, de fato, que vão, sim, disputar de forma apropriada uma cadeira na Câmara, e eu fico muito feliz com isso. Você acredita que pela montagem lá do seu partido, que é possível fazer quantos vereadores? Eu acho que a gente faz 3. Acho que chega aí de 3 a 4. Estou sendo bem otimista. Acho que nós temos nomes fortes, pessoas que já disputaram eleição, né? Nós temos vereador de mandato, mas nós temos também uma chapa feminina forte, como eu falei, não é somente cauda. Acho que os homens têm que se preocupar realmente da nossa chapa, porque as mulheres são fortes, são mulheres que vieram realmente para dizer para que vieram. E, enfim, são grandes nomes. O PCdoB é bem forte, temos Tadeu, que já disputou outras eleições, né? Tem Bruno no PCdoB, tem Silvio. E o PT também está bem recheado, né? E aí a gente vai para cima, acho que a gente consegue fazer de 3 a 4, se Deus quiser. Muito bom. Gabi, o PT, a nível estadual, ele tem algumas lideranças, a exemplo, Carlos Veras, Doriel Barros, deputado federal, e Humberto, e também a Tereza. Fala um pouquinho pra gente como é a sua relação com esse povo. Tereza, foi uma honra assim, participar dessa campanha aqui no Cabo, né? A gente teve o vice-prefeito Animaté, que coordenou essa campanha de Tereza aqui ao Senado, que graças a Deus foi vitoriosa. É um exemplo da educação, mulher, né? A primeira senadora que tem, dentro desse pouco tempo, já mostrado muito junto ao presidente Lula lá no Senado. O senador Humberto, que tem uma parceria muito grande aqui conosco, tem uma aproximação com o Humberto também através do meu pai, né? E os deputados também, né? Carlos Veras, Doriel, são deputados atuantes, são deputados que trabalham realmente de forma efetiva pelos trabalhadores, pelo direito dos trabalhadores, e a gente tem cada dia mais buscado, junto ao gabinete em Brasília dele, de Carlos Veras, dos senadores, com Doriel também, incentivos para a nossa cidade, e tem chegado, né? Tem chegado na habitação, tem chegado na saúde, e é muito importante a gente ter essa parceria com deputados e com senadores, porque só quem ganha é a nossa cidade. Deixa eu aproveitar que eu estou com você aqui e fazer uma pergunta que eu acho que é de todos que estão em casa. Seu pai continua na vice? Continua. Assim, a proposta atual é a chapa mantida, né, Keiko prefeito e professor Imatem a vice. E é isso, né? É uma disputa de uma reeleição, é uma chapa que deu certo. São trabalhos que têm sido feitos com grande importância, maestria, com preocupação. Hoje, como a gente costuma dizer, o meu pai não carrega apenas o nome de vice-prefeito, de ser o professor Imatea, mas ele carrega o PT, né? Ele vem com o partido, com todas as lideranças que compõem o partido, e que o partido tem se posicionado no sentido de apoiar, sim, a candidatura de Keiko, e que, por isso, ele está junto aí na chapa também. Muito bom. Então, Gabi, o que é bom dura pouco. Nós estamos chegando na reta final do nosso programa, mas eu quero deixar esse momento para você fazer as suas considerações finais e dizer ao povo de casa que nos assiste o porquê você merece uma oportunidade de ocupar uma cadeira na Casa Vicente Mendes. Pronto, gente, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje, da gente se colocar mais conhecido para vocês, né? E assim, dizer que o Cabo, eu acredito na mudança, né? Acho que, não desmerecendo os parlamentares que lá se encontram, mas tudo tem um tempo, né? Eu não acredito que você deva ter como profissão um mandato, né? Mandato, ele deveria ter tempo, inclusive sou a favor de uma reforma na legislação que se tenha tempo para se reeleger, né? Infelizmente, dentro do legislativo não tem essa regra. Mas eu acho importante a renovação, acho importante que pessoas com novas visões venham ocupar para que possam apresentar suas propostas e, de repente, a gente vê mais algum tipo de mudança na cidade. Como mulher também, mãe, né, hoje, eu me sinto ainda mais forte para poder conseguir, né, ir em cada casa, conquistar você de alguma forma, seja através das minhas bandeiras, seja através do meu jeito, para que a gente possa, ao chegar lá,
lutar realmente por aqueles que mais precisam, lutar pelas minorias, lutar por mais inclusão, né? Nós temos que lutar realmente por mais mulheres, por mais oportunidades para as mulheres, por mais oportunidades para as pessoas pretas. E dentro desse contexto, eu estou aqui à disposição de vocês para que a gente possa juntos construir nossas propostas e juntos, se for da vontade de Deus e de vocês, a gente chegar lá. É isso aí. Eu conversei com Gabi Jerônimo, ela que vai ser candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores aqui no nosso município. Quero pedir a você de casa que se inscreva no nosso canal, o Web TV Portal do Sol, e ative a notificação. Assim você não vai perder nada do que aconteceu nesse e nas próximas conversas. Portanto, Gabi, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Você veio nesse momento como pré-candidata, mas o cabo eleitoral desde já está de portas abertas a você, para quando você puder vir aqui já como candidata, para você de fato concretizar tudo que você falou aqui e o que nós conversamos, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, e a você de casa, tchau, tchau. Tchau.